Caio, o governo brasileiro poderia ter evitado a guerra entre a Guiana e a Venezuela? Muito boa noite, Leandro. Boa noite, doutor Alessandro. Bom, em primeiro lugar, é preciso repisar que essa é uma crise artificialmente fabricada pelo governo ditatorial e ilegítimo de Nicolás Maduro, um regime que só trouxe miséria e violência para o seu povo e é responsável aí pelo êxodo de mais de 5 milhões de venezuelanos nos últimos anos. Isso posto, muito pouco poderia ser feito pelo governo brasileiro para evitar esse teatro diversionista de Nicolás Maduro. Isso porque muito pouco pode ser feito para controlar, para conter ou mesmo para persuadir um ditador fraco, impopular e desesperado. Ainda assim, Lula da Silva deveria buscar maior protagonismo nesse conflito justamente para evitá-lo. O problema é que Lula não se importa com a agressão a democracias e faz muito pouco caso da liberdade. Foi assim com a Ucrânia, foi assim com Israel e parece ser assim com a Guiana. Percebam como em todos esses casos a generosidade retórica do Lula é reservada aos agressores. O Lula pega bem leve com o regime autoritário russo, agressor da Ucrânia. O Lula alivia para os terroristas do Hamas, agressores de Israel. E Lula mente de forma deslavada sobre a ditadura venezuelana, potencial agressora da Guiana. Sobre esse último caso, e aqui aproveitando o ensejo para oferecer um pouquinho de contexto ao espectador. Não é exagero cravar que Lula é garoto propaganda da ditadura chavista no mundo. Vamos lembrar que Lula já comparou a perpetuação criminosa dos ditadores latino-americanos no poder com as eleições democráticas na Europa. O Lula se refere à tirania sanguinária na Venezuela como uma narrativa. Só se for uma narrativa que frauda eleições, uma narrativa que exila a sua população aos milhões, uma narrativa que persegue os seus críticos aos milhares, uma narrativa que tortura, que mata opositores políticos às centenas. Mas para Lula é só uma narrativa. Tanto que assim que ele se tornou presidente, ou em outras palavras, assim que foi reconduzido à cena do crime, para usar a expressão do seu próprio vice, Lula fez questão de prestigiar Nicolás Maduro. O governo petista orgulhosamente estendeu o seu tapete vermelho ao ditador, ignorando que, nos últimos anos, as visitas internacionais desse déspota podem ser contadas nos dedos de uma mão. Afinal de contas, o Nicolás Maduro é um pária internacional. Esse é o contexto da relação entre Lula, entre o PT e o nosso ditador vizinho. Agora, o que se espera do governo brasileiro? O que se espera da presidência da República? Primeiro, que Lula não estabeleça uma falsa equivalência moral entre as partes no conflito e suba o tom em relação à Venezuela, que é a única potencial agressora nessa contenda. Segundo, que Lula atue para assegurar a observância da decisão da Corte Internacional de Haia, vinculada à ONU, cujo entendimento é favorável à posição da Guiana. E terceiro, que Lula pressione seu companheiro ditador a cumprir o que foi pactuado no Acordo de Barbados, que retirou sanções econômicas contra o regime antidemocrático na Venezuela em troca da promessa de eleições limpas. Acontece que, tratado assinado na mão e dinheiro no cofre, a primeira vitória da ditadura chavista no referendo sobre a anexação de Essequibo foi a incrível e inacreditável 96% dos votos favoráveis. Claro que os resultados não passaram por nenhuma auditoria pública ou validação internacional, mas disso o governo brasileiro já sabia. Como disse o Lula, aspas, vai dar o que o Maduro quiser. Então o que a gente espera é que o petista, pelo menos dessa vez, coloque os interesses do Brasil em primeiro lugar e não dê a Maduro o que ele quiser. Alessandro, o governo brasileiro poderia ter evitado a crise entre os dois países? Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Eu não sei se evitar a crise, porque no fundo é uma crise ainda incipiente. Se a gente olhar bem o que está acontecendo agora, você tem, na verdade, uma mobilização interna da Venezuela com relação a esse assunto. E aí eu faço uma observação importante, né? Eu estive na Venezuela em 2017, 2018, e eu me lembro, né, de memória, de conversar com as pessoas nas ruas e as pessoas falarem da Guiana. Olha que interessante, elas falavam da Guiana já naquela época, ou seja, existe uma questão histórica, isso é reconhecido tanto nas ruas da Venezuela, é reconhecido pelo governo enquanto debate político e é reconhecido do ponto de vista histórico, ponto. O que o Maduro está fazendo nesse exato momento, o que me parece, é uma estratégia de natureza política interna, embora, é verdade, pode haver um risco concreto de um conflito, de uma invasão, etc. Esse risco ainda é baixo, tá? Aí, quando a gente pensa
pensa do ponto de vista geopolítico regional, quando a gente pensa na atuação do Brasil, na importância do Brasil na América Latina, da importância desse conflito com relação ao nosso país, eu acho que até o momento o governo Lula e o presidente Lula têm atuado de maneira, me parece, conveniente e razoável. Em primeiro lugar, não houve em nenhum momento, veja, já ocorreram pelo menos 2 conversas com os países, com o Brasil e a Venezuela, já ocorreram conversas com a própria Guiana, o Brasil já se opôs claramente a qualquer tipo de violência na América Latina, não há interesse, olha só, é importante a gente entender isso. E aqui não adianta você ser de direita ou de esquerda, é uma questão de interesse material concreto com relação à América Latina e com relação ao Brasil. Não existe nenhum interesse de nenhum país latino-americano de trazer qualquer conflito para dentro da América Latina, para a América do Sul. Nenhum país tem esse interesse. Ou seja, a Venezuela, para continuar e chegar a um atrito, um conflito real, precisaria de apoios, e muitos apoios. E isso não me parece viável nesse exato momento e não será no futuro, porque isso traria outros atores para a região. Uma região, importante dizer, sensível, com muita riqueza em petróleo. Eu estou falando não só da Guiana, eu estou falando também da Venezuela. Uma região onde você tem a floresta amazônica, uma região de importância mundial. E aí você tem a questão da União Europeia, você tem a questão dos Estados Unidos, você tem empresas multinacionais com interesses. Então ninguém tem interesse que esse conflito escale, porque se esse conflito escalar, pode representar que a região tem aí tropas estrangeiras. E nem ninguém de direita, olha só, importante dizer, e nem de esquerda, pensando razoavelmente sobre a América Latina, tem interesse nisso. Então, eu acho que é uma situação mas muito difícil para a Venezuela com relação a isso. Por isso que eu acho que é só uma espécie de jogada política do Maduro numa situação interna. Mas, a ver o que vai acontecer agora. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente segue debatendo esse tema no próximo bloco do Grande Debate. Até já! Estamos de volta com o debate sobre a crescente tensão entre a Guiana e a Venezuela. Caio, quais medidas o governo brasileiro poderia tomar? Bom, eu citei algumas, né? A primeira delas diz respeito à retórica, né? Que por se tratar de um chefe de governo, chefe de Estado, não fica limitado simplesmente às palavras, né? As palavras têm muito poder, inclusive aqui na nossa redação nós temos escrito que a caneta é mais poderosa até do que a espada, vejam só. Bom, no caso do Lula, primeiro, não tratar com falsa equivalência as partes da contenda, e aqui eu vou reforçar uma crise artificialmente gerada por um governo tirano em decadência. Isso tem que ficar muito claro no debate público. Esse conflito ele tem raízes históricas, mas ele foi inventado, ele é não provocado. E ele vai contra pareceres da Corte Internacional, que infelizmente não é reconhecida, vejam só, pelo regime ditatorial de Nicolás Maduro. Então, aqui eu listei 3, então eu vou repetir. Primeiro, não pode existir falsa equivalência moral entre as partes no conflito. Você tem uma parte que é claramente a parte agressora, que é a parte que está cogitando tomar medidas militares. É a parte que está doutrinando a sua população com base num entendimento ilegítimo do direito internacional como ele está posto. Essa é a primeira coisa. Segundo, é muito importante, né, que a comunidade internacional, especialmente o Brasil, que entre as economias desenvolvidas é a mais próxima, né? Somos vizinhos, temos fronteira, que o Brasil faça cumprir a decisão da Corte Internacional de Haia. Não é reconhecida, talvez, pelo governo ditatorial de Nicolás Maduro, mas é reconhecida aqui no Estado Democrático Brasileiro. E, finalmente, o que está aparecendo aqui é que Nicolás Maduro está se aproveitando da negociação, que essa sim foi capitaneada pelo Brasil, que favorece o regime ditatorial de Nicolás Maduro, porque levanta sanções econômicas. Em troca do quê? Do compromisso de eleições limpas. E o que a gente observou nesse referendo? Houve observadores internacionais? Não. Houve auditoria? Não. E o número chocou. Não só pela vitória a vitória da tese com 96%,
né, dos votos, mas também pelo anúncio de um comparecimento expressivo de mais de 10 milhões de eleitores. E quando a gente vê as imagens das filas de votação, na verdade, assim, das não filas, elas não existiram. Então, essas são medidas muito importantes. O governo deveria subir o tom. O que a gente ouve na esquerda brasileira, na verdade, o que a gente não ouve, é um silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor, mas eloquente. Porque, nesse caso, uma das partes está tão equivocada, é uma postura tão absurda, que o silêncio, né, na verdade, ele é a maior passada de pano possível. Você está sendo conivente com a pretensa agressão de uma nação sobre a outra. Sim, pode até ser um território conflagrado, né? O doutor Alessandro fez uma análise muito pertinente, inclusive, em relação às terras. E também se houve-se um silêncio, né? Aqui com perdão do paradoxo, também em relação a questões laterais. Foi falado aqui, olha, peraí, isso aqui não é uma área de floresta? A gente não tem uma questão ambiental importantíssima? E os povos nativos, os povos originários? Também essa não é uma questão para ser tratada? E outra coisa, por que levantar essa lebre agora, sendo que a gente tem um histórico aí de 60 anos de respeito às fronteiras como elas estão estabelecidas no momento? E fora a loucura que seria um ataque da Venezuela à Guiana, considerando aí as forças da Guiana, se não me engano, não chega a 10 mil homens, né? E você tem, de fato, aí uma potência bélica, ainda que decadente, da parte da Venezuela. Então, realmente, é que eu concordo com o doutor Alessandro, se os países forem para as vias de fato, ou seja, se houver uma agressão militar, a comunidade internacional vai ter que responder. E nós provavelmente teremos forças estrangeiras em solo latino-americano, e não é realmente o que ninguém deseja. Alessandro, quais medidas o governo brasileiro poderia tomar? Eu acho que o governo ele tem tomado as medidas que são necessárias nesse momento, que é o diálogo diplomático é o que tem que funcionar agora, ou seja, e aí eu vi que o Caio falou que seria preciso talvez aumentar o tom. Eu acho que a estratégia do governo, não, aliás, acho não, certeza absoluta, a estratégia do governo nesse exato momento não é subir um tom, fazer um tom de espécie bélica com relação à Venezuela, mas deixar claro quais são as limitações da Venezuela, ou seja, os obstáculos que a Venezuela vai encontrar se tentar realmente levar a efeito aquilo que foi decidido no referendo. É importante dizer, claro, a Venezuela tem todo o interesse do mundo, tem todo o direito, legitimidade para fazer os seus referendos, isso tem a ver com a sua soberania nacional. Pronto. Agora, não pode levar isso a um fato, a uma agressão internacional. Isso não é possível, ou desconsiderar decisões internacionais, ou não ir para um ambiente diplomático internacional para fazer o seu diálogo político com relação à Guiana. Com relação ao referendo em si, ao plebiscito ou à consulta popular que foi realizada, eu confesso para vocês que eu não tenho... aqui eu vou usar literalmente a minha dedução. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo. Mas eu acho que no caso da Venezuela, como é uma questão nacional muito forte, essa questão da Guiana, ou seja, a população discute isso, tem um mínimo de consciência política, vamos dizer assim, com relação a esse debate. É uma questão que envolve o nacionalismo da Venezuela, e aí vale lembrar, né, que existe uma diferença importante aí com o desenvolvimento latino-americano entre os países de origem portuguesa e hispânica. Eles passaram por guerras de revolução e por isso, vamos dizer assim, que tem uma certa nacionalidade, um nacionalismo mais forte. Enquanto o Brasil, por não ter passado por esse processo, talvez o nosso nacionalismo seja um pouco, vamos dizer assim, mais baixo. E isso pesa agora nesse momento. Então eu acredito que pode ter sido uma encenação, um jogo de cena, todo esse processo de referendo e plebiscito, mas eu acho que existe um indício de que, na verdade, a população já apoiava, e ele fez um plebiscito sabendo que ia ganhar realmente, e muito provavelmente a população deve ter participado, porque muita gente pensa realmente numa espécie de anexação ou que há uma injustiça com relação à Guiana. E isso pode, provavelmente, ter colocado a oposição numa saia justa, porque a oposição não teria condições de ir contra aquilo que o referendo ou o plebiscito estava perguntando. No máximo, fazer uma espécie de autocrítica, dizendo, olha, o presidente Maduro vai fazer o plebiscito, contudo, ele não vai conseguir levar isso à prática, ou seja, vai ser uma decisão inócua. Mas dificilmente, acho eu, a oposição conseguiria simplesmente levantar a mão e dizer, sou contra o plebiscito.